Matt Harrington sempre considerou a floresta atrás de sua cabana um santuário, uma fuga serena onde o peso das memórias não podia invadir. Um dia, enquanto vagava perto do riacho que serpenteava entre as árvores, ele se deparou com uma visão extraordinária. Uma beleza alienígena, banhando-se graciosamente nas águas cristalinas. No momento em que ele a viu, tudo mudou. Seu rosto, etéreo e cativante, possuía um poder que transformou seu mundo em um instante. Pelo menos foi isso que ele se convenceu quando comprou a propriedade remota em Epsilon 9, uma lua verdejante e semelhante à Terra que orbita um gigante gasoso no sistema de Próxima Centauri. O denso dossel de folhagem esmeralda acima filtrava a luz alienígena, projetando padrões manchados no chão da floresta. Isso criava uma atmosfera estranhamente familiar. Se alguém conseguisse ignorar o ocasional fungo bioluminescente ou as criaturas de 6 patas que corriam pela vegetação rasteira. A estrutura muscular de Matt deslizava pelo caminho familiar até o riacho, seu balde de água vazio balançando ritmicamente de sua mão calejada. A brisa bagunçava seu cabelo loiro na altura do queixo, cobrindo momentaneamente seu rosto enquanto ele se movia com uma facilidade treinada. O rosto que as mulheres na Terra uma vez chamaram carinhosamente de bonito, agora estava marcado pelas profundas linhas de dor, gravadas ao redor de seus olhos. Mais um dia emocionante no paraíso, ele murmurou para si mesmo, sentindo o peso de suas palavras. A camisa cinza escura que ele usava sobre uma camiseta simples grudava em suas costas, umedecida pelo ar úmido da manhã. Suas calças de trekking, desgastadas nos joelhos, farfalhavam suavemente contra as samambaias sobrenaturais que lotavam a trilha estreita. Fazia 3 longos anos desde a expedição. 3 anos desde que ele testemunhou sua equipe de xenobiólogos alienígenas perecer um a um na sombra das antigas ruínas logo além da crista. Durante 3 longos anos, Matt viveu em exílio autoimposto, atormentado pelos rostos assombrados daqueles que confiaram em sua liderança. As autoridades coloniais o declararam inocente de qualquer irregularidade, atribuindo o desastre a uma falha de equipamento. Mas, no fundo, Matt entendia a verdade muito melhor do que eles. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia perdido algo crucial, um sinal de alerta que poderia ter poupado a todos eles. À medida que se aproximava, o suave murmúrio do riacho aumentou, momentaneamente abafando a caótica sinfonia de insetos alienígenas e criaturas semelhantes a pássaros que preenchiam o ar ao seu redor. Matt se ajoelhou à beira da água, mergulhando seu balde no riacho claro e fresco. Foi então que ele a avistou. Sua mão congelou em meio ao movimento, a água escorrendo de seus dedos enquanto sua respiração ficou presa na garganta. A montante, parcialmente oculta por um aglomerado de plantas semelhantes a samambaias, estava uma figura imersa até a cintura na água. Ela era indiscutivelmente feminina, mas distintamente não humana. Sua pele irradiava um vibrante azul celeste, brilhando lindamente à luz do sol filtrada. A água deslizava por sua figura esguia, criando um espetáculo hipnotizante. Seu longo cabelo prateado flutuava suavemente na superfície do riacho, brilhando com gotículas que cintilavam como pequenos diamantes à luz. Ela usava um tecido delicado e translúcido que se ajustava ao seu corpo, acentuando em vez de esconder as curvas graciosas por baixo. Matt sabia que deveria desviar o olhar, anunciar sua presença ou se retirar silenciosamente, mas se viu paralisado, cativado pela beleza sobrenatural diante dele. De repente, ela se virou, e seus olhares se encontraram. Os olhos dela, grandes, em forma de amêndoa e transbordando de uma inteligência que transcendia espécies, o mantiveram sob um feitiço. A cor deles era um violeta rico e profundo, mudando e girando como a hipnotizante aurora borealis de volta à Terra. Por um breve momento, nenhum dos dois se moveu, preso em uma troca silenciosa que não exigia palavras. "Quem é você?" Matt finalmente conseguiu perguntar, sua voz mal se elevando acima de um sussurro. A mulher alienígena pulou de surpresa, cruzando os braços sobre o peito instintivamente. Sua expressão rapidamente se transformou de choque em cansaço enquanto ela levava um momento para avaliá-lo.
A tensão permeava sua postura, mas ela se manteve firme. Eu sou Elisa, disse ela, seu inglês com sotaque, mas perfeitamente claro. Sua voz era melódica, carregando uma qualidade quase musical que cativava o ar ao nosso redor. Eu não tinha percebido que os humanos haviam feito sua casa nesta região. Matt se levantou lentamente, tomando cuidado para evitar movimentos bruscos. Eu estava apenas eu aqui. Eu estava vivendo neste lugar há 3 anos. Ele hesitou por um momento antes de se apresentar. Sou Matt Harrington, disse ele. Elisa inclinou a cabeça levemente, seus olhos cativantes o estudando atentamente. Você está sozinho aqui, Matt Harrington, comentou ela. Ele acenou com a cabeça, percebendo de repente o quão vulnerável ela deveria se sentir nessa situação. Eu realmente deveria ir. Não quis interromper seu banho. Ele se virou para sair, um rubor de embaraço se espalhando pelo seu rosto. Espere, ela chamou, sua voz carregando uma nota que o fez hesitar. Estou procurando por algo. Talvez você pudesse me ajudar. Matt virou-se lentamente para encará-la. O que você está procurando? Ele perguntou, sua curiosidade despertada. Elisa estava perto da margem, a água agora lambendo seus joelhos, revelando mais da vestimenta translúcida que se agarrava à sua pele azul. Era um artefato antigo, imbuído de imenso poder, sua história entrelaçada no próprio tecido de seu ser. Aninhado entre os vestígios de um lugar há muito esquecido, não muito longe de onde ele estava, havia um segredo assombroso. A mera menção de ruínas fazia um arrepio percorrer a espinha de Matt, liberando uma torrente de memórias que ele desejava esquecer. Ele ainda podia ouvir os gritos, ver o sangue e sentir o peso esmagador da impotência enquanto assistia sua equipe cair, um por um. Você está falando sobre as ruínas além da crista? Ele perguntou, sua voz tensa com a pressão. Os olhos de Elisa se arregalaram levemente, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto. Sim, você os conhece, ela respondeu. A mandíbula de Matt se contraiu em resposta. Eu os conheço muito bem, ele disse, com um tom grave. E se você está procurando pelo que eu acho que está, precisa se virar e deixar esta lua. Aquele artefato já tirou muitas vidas. Elisa pisou completamente na margem, com a água escorrendo de sua forma. Quando Matt se aproximou, ele notou os padrões intrincados gravados em sua pele, quase como tatuagens naturais que se entrelaçavam graciosamente em seus ombros e desciam por seus braços. Você não contestou isso, ela disse, seu tom não deixando espaço para dúvidas. Não era uma pergunta, era uma afirmação de fato. 3 anos atrás, minha equipe de pesquisa e eu, todos pereceram. A voz de Matt estava isenta de emoção, plana e sem vida. O que quer que você esteja procurando não vale a pena. Um lampejo de compaixão e compreensão cruzou o rosto de Elisa. Sinto muito pela sua perda, Matt Harrington, ela disse suavemente. Mas você precisa perceber o que está em jogo aqui. O artefato deve ser recuperado antes que caia em mãos erradas. Outros. Matt franziu a testa, a confusão estampada em seu rosto. Que outros? Elisa lançou um olhar cauteloso ao redor, como se estivesse à procura de ouvintes ocultos na solidão da floresta vazia. Há aqueles que explorariam seu poder para a conquista. Ela respondeu com a voz baixa e urgente. Naquele momento, Matt sentiu uma onda de incerteza. Ele deveria ter se afastado, deveria ter se retirado para sua cabine, reunido seus poucos pertences e embarcado no próximo navio de suprimentos que deixasse esta lua amaldiçoada. Mas algo o mantinha ali, preso na gravidade de suas palavras. Em vez disso, ele se viu ponderando. Para que você usaria isso? Os olhos violetas de Elisa encontraram os dele, e naquele instante, Matt sentiu como se ela pudesse ver bem dentro de sua alma, para consertar o que havia sido destruído. Havia algo em seu rosto, a sinceridade refletida àqueles olhos desconhecidos, que fez Matt hesitar. Pela primeira vez em 3 anos, ele experimentou uma faísca de emoção além da dor e da culpa. Talvez fosse curiosidade, ou até mesmo um vislumbre de esperança. Diga-me mais, ele insistiu, plenamente ciente de que sua vida estava à beira de uma transformação. Enquanto Matt conduzia Elisa de volta para sua cabana, sentia-se intensamente consciente da presença dela logo atrás dele.
A água continuava a pingar de seu cabelo prateado, criando um rastro cintilante de gotas no chão da floresta. O sol da manhã filtrava-se através da copa das árvores, lançando um mosaico de luz que dançava sobre sua pele azul, fazendo-a parecer brilhar a cada passo. Não é muito, Matt comentou enquanto se aproximavam de sua humilde moradia. A cabana se erguia forte, mas sem pretensão, uma estrutura de um andar feita de madeira local, completa com uma pequena varanda que acolhia a floresta. Pode ser simples, mas é um lar, um refúgio encantador. Elisa respondeu, seus olhos violetas absorvendo cada detalhe com um senso de admiração. No meu mundo, criamos nossos lares dentro do abraço de árvores vivas, guiando seu crescimento para moldar nossas habitações. Quando Matt destrancou a porta, ele fez um gesto para que ela entrasse. Posso lhe oferecer algumas roupas secas, disse ele com um sorriso caloroso, embora eu deva avisá-lo de que podem ser um pouco grandes demais. A cabana era simples, mas bem organizada, exalando uma sensação de charme aconchegante. Em um canto, uma pequena área de cozinha atraía com seu apelo rústico, enquanto uma cama confortável ocupava outro canto, convidando-o ao descanso. No coração do espaço, uma área de estar se reunia em torno de uma aconchegante lareira de pedra, perfeita para compartilhar histórias ou desfrutar de momentos tranquilos. Uma parede estava adornada com estantes repletas de livros físicos, um luxo encantador na era digital de hoje. Matt sempre valorizou a sensação do papel sob seus dedos. Enquanto isso, Elisa se movia com uma graça sem esforço, sua curiosidade evidente enquanto explorava seus pertences. Embora sua vestimenta translúcida tivesse começado a secar, ainda se agarrava à sua figura de uma maneira que fazia Matt desviar o olhar instintivamente. Aqui, ele disse, puxando uma camisa simples e uma calça de uma gaveta. Você pode se trocar atrás daquela tela. Ele gesticulou em direção a uma divisória dobrável no canto que separava discretamente sua área de dormir. Enquanto Elisa mudava, Matt se ocupava preparando chá com ervas locais, uma mistura que ele havia aperfeiçoado durante seus anos de solidão. Sua mente era um turbilhão de perguntas. Quem era ela de verdade? Que segredos ela guardava sobre o artefato? E por que ele estava tão inexplicavelmente atraído por ela? Nesse momento, Elisa saiu de trás da tela, sua voz interrompendo seus pensamentos. Suas roupas são intrigantes, ela comentou. A camisa de Matt caía de forma descontraída sobre sua figura esguia, quase até os joelhos. Ela amarrou de forma brincalhona na cintura com o que parecia ser uma mecha de seu próprio cabelo prateado e brilhante. O resultado foi inesperadamente encantador. Combina muito com você. Matt soltou antes que pudesse se controlar. Ele limpou a garganta, quebrando a quietude que pairava no ar. O chá está pronto, anunciou. Eles se acomodaram à sua mesa modesta, com o vapor subindo das canecas de cerâmica que estavam entre eles. Por um breve momento, o silêncio os envolveu, pesado com perguntas não ditas. Você mencionou querer curar-se com o artefato. Ele finalmente disse, fazendo a conversa se desenrolar. Matt finalmente perguntou, curar o quê? Os olhos violetas de Elisa se fixaram nos dele, e naquele momento, ele sentiu a mesma conexão peculiar que haviam compartilhado perto do riacho, como se ela pudesse olhar diretamente em sua alma. Meu povo está morrendo, ela respondeu, sua voz firme e resoluta. Uma degradação genética nos assombra há gerações. Dentro deste artefato reside a sabedoria dos antigos, aqueles que um dia prosperaram por toda esta galáxia. Com o conhecimento deles, poderíamos potencialmente reverter os danos que foram causados. E quanto aos outros que você mencionou, os Vorn, ela declarou, sua voz melódica assumindo um tom mais afiado. Esta espécie militarista se vê como os legítimos herdeiros do legado dos antigos. Em vez de usar o poder do artefato para curar, eles o utilizariam para afirmar sua dominância. Os dedos de Matt se fecharam em torno de sua caneca, uma mistura de tensão e memória inundando-o. 3 anos atrás, minha equipe e eu fomos contratados pela autoridade científica colonial para investigar as antigas ruínas. Era para ser uma pesquisa xenomorfológica de rotina, mas o que descobrimos foi tudo, menos comum. Encontramos uma câmara oculta adornada com marcas strikingly semelhantes às que estão gravadas em sua pele.
Ele apontou para os padrões em espiral gravados em seus antebraços. Os olhos de Elisa se arregalaram de surpresa. Você reconheceu nossa escrita? Não como uma língua, mas como padrões? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Sim, Matt respondeu, respirando fundo. Houve um acidente. A câmara desmoronou ao meu redor, deixando-me como o único sobrevivente. Não foi um acidente. Elisa sussurrou, sua voz pesada de gravidade. Os Vorn têm mirado metodicamente em qualquer um que se aproxime demais de descobrir os segredos dos artefatos. Matt sentiu o peso de suas palavras atingi-lo, como se fosse golpeado por uma força física. Você está me dizendo que minha equipe foi assassinada? Ele perguntou, a descrença estampada em seu rosto. Acredito que sim. Sim. A mão dela deslizou pela mesa, pousando suavemente sobre a dele. O contato despertou um calor inesperado que percorreu seu braço. Sinto muito, Matt Harrington. Ele se pegou olhando para as mãos deles. A dele, bronzeada e calejada de anos de trabalho duro, e a dela, delicada e pálida, quase etérea. Algo despertou dentro dele, uma sensação que ele acreditava ter sido enterrada profundamente sob camadas de tristeza e culpa. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Elisa insistiu. Você esteve nas ruínas. Você sobreviveu. E nos últimos 3 anos você viveu aqui, observando e observando. Você conhece esta terra melhor do que ninguém, disse Matt, recusando-se a retirar a mão. Mas se eu ajudar você a encontrar este artefato, o que acontece depois? Encontrei seu olhar, meus olhos firmes. Eu volto para o meu povo. Nós curamos. Nós vivemos. Naquele momento, o peso da nossa conversa pairava entre nós. E o Vorn será negado uma arma que poderia escravizar incontáveis mundos. Matt deveria ter se sentido manipulado. Deveríamos ter visto isso como uma tática inteligente para ganhar sua cooperação. No entanto, em vez de ceticismo, ele se viu atraído por suas palavras, ansioso para ajudá-la. Há algo mais que você precisa saber, ele disse, hesitando enquanto lentamente retirava a mão. Ele se dirigiu a um baú trancado aninhado no canto da sala, seus dedos digitando habilidosamente um código no painel biométrico. Com um suave clique, o baú se abriu, e ele cuidadosamente puxou um pequeno objeto envolto em um pano. Não saí das ruínas de mãos vazias, declarou ele, enquanto começava a desembrulhar o pacote. À medida que o pano caía, revelava um fragmento de material iridescente, adornado com marcas strikingly semelhantes às da pele de Elisa. Elisa ofegou, levantando-se de sua cadeira de forma tão abrupta que ela caiu para trás com um estrondo. Você tem um pedaço disso, ela sussurrou, aproximando-se como se temesse que o fragmento pudesse desaparecer diante de seus olhos. Posso? Matt acenou com a cabeça, e com mãos reverentes, ela cuidadosamente pegou o fragmento, seu coração acelerado de admiração. À medida que seus dedos tocavam a superfície, as marcas começaram a emitir uma suave luz brilhante, reagindo ao seu toque. Ele me reconhece, ela murmurou, sua voz cheia de admiração. Isso é verdadeiramente uma parte da semente da vida. Com isso, podemos encontrar o resto. Enquanto ela o olhava, seu rosto brilhando de esperança, Matt sentiu uma mudança profunda dentro de si. Era como se uma parede estivesse desmoronando e uma porta se abrindo. Seus olhos violetas, a curva elegante de seu pescoço e a maneira como seu cabelo prateado emoldurava seu rosto. Tudo isso despertava algo profundo e primal dentro dele. Vou te ajudar, ele ouviu a si mesmo dizer, sua voz firme apesar da incerteza que pairava à frente. Mas precisamos agir com cautela, se esses Vorn são tão perigosos quanto você afirma. De repente, um estrondo distante o interrompeu, ecoando pela floresta. O som fez com que os pássaros levantassem voo das copas das árvores, seus gritos frenéticos e alienígenas cortando o ar com um senso de urgência e alarme. Matt se aproximou da janela, com Elisa logo atrás dele. Ao longe, além da crista onde as ruínas estavam, uma coluna de fumaça espiralava para o céu limpo. Eles estão aqui, Elisa sussurrou, seu ombro roçando contra o dele, enquanto ambos olhavam para o sinal ominoso. Os Vorn descobriram nossa localização. Matt percebeu seu leve tremor.
e, sem pensar duas vezes, envolveu seu braço em torno de seus ombros. Ela se inclinou para ele, seu corpo se alinhando perfeitamente com o dele de uma maneira que parecia estranhamente reconfortante, apesar das diferenças que os separavam. Então devemos nos apressar, ele disse, já catalogando mentalmente as armas e suprimentos que precisariam. Eu conheço essas florestas melhor do que eles jamais poderiam. Enquanto se preparavam para a jornada à frente, Matt não conseguia se livrar da sensação de que o olhar de Elisa permanecia sobre ele, refletindo sua própria atração crescente. Apesar do perigo iminente e das diferenças marcantes entre suas espécies, uma conexão inegável estava florescendo entre eles. Era um laço que, assim como o artefato que estavam em busca, carregava tanto a promessa de aventura quanto a ameaça de perigo. Precisamos nos mover, um deles insistiu, percebendo a urgência de sua missão. A voz de Matt permaneceu firme, mesmo enquanto a adrenalina percorria suas veias. Ele alcançou uma mochila desgastada pendurada em um gancho perto da porta e começou a preenchê-la com suprimentos essenciais. Tabletes de purificação de água, rações de emergência e um kit médico compacto encontraram seu caminho para a bolsa. Cada item cuidadosamente escolhido para a jornada à frente. Elisa o observava, seus sentimentos uma mistura de admiração e preocupação. O Vorn terá scanners. Ela o lembrou. Eles podem detectar tecnologia e assinaturas de energia. Matt acenou com a cabeça, determinação em seus olhos. Então vamos usar o modo analógico. Ele alcançou debaixo da cama e puxou uma bainha de couro desgastada, revelando uma faca de caça brilhante que refletia a luz. Ele prendeu a arma na coxa antes de pegar uma pistola de pulso de uma gaveta trancada. Podemos precisar disso, disse ele, entregando-a a ela. Em seguida, ele jogou para Elisa um par de botas resistentes. Elas podem ser um pouco grandes, mas é só encher a ponta com um pouco de pano. Havia algo encantador na cena, melhor do que vagar descalço pela floresta. Enquanto ela amarrava suas botas, Matt não pôde deixar de se sentir cativado pela maneira como a luz da manhã entrava pela janela, iluminando seu cabelo prateado. Mesmo vestida com suas roupas oversized, ela se movia com uma graça inegável que o deixava admirado. O fragmento, Elisa disse, envolvendo gentilmente o artefato em um pano macio antes de colocá-lo no bolso interno de sua camisa. Deve ficar comigo. A energia natural do meu corpo ajuda a estabilizá-lo. Matt acenou com a cabeça enquanto colocava a mochila sobre o ombro. Vamos seguir para o oeste, longe das ruínas. Há um sistema de rios que pode ajudar a ocultar nosso rastro. O Vorn não antecipará que nos desviemos de nosso objetivo. Elisa o observou com um novo respeito, seus olhos violetas fixos nos dele. Essa é uma estratégia inteligente, ela respondeu impressionada com seu pensamento tático. No meu mundo temos um ditado: o caminho mais direto atrai os predadores mais perigosos. Aqui na Terra, muitas vezes dizemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Matt interveio com um sorriso pensativo, sugerindo que às vezes a rota cênica é a escolha mais segura. Eles saíram silenciosamente pela porta dos fundos da cabana, agachando-se enquanto se aventuravam na densa vegetação. Matt tomou a dianteira, movendo-se com uma confiança silenciosa que vinha de anos dominando os segredos das forças. Elisa seguiu de perto, sua agilidade natural ajudando-a a navegar pelo terreno desconhecido. O rugido distante dos motores ficou cada vez mais alto, e inconfundivelmente o zumbido dos skimmers Vorn. De repente, Matt sinalizou para que ela parasse, enquanto uma sombra passava rapidamente acima deles. Os sensores da aeronave escanearam o dossel acima, varrendo a área de forma metódica. Eles estão realizando uma busca em grade. Ele sussurrou enquanto o skimmer deslizava. Era um procedimento militar padrão. Precisamos continuar em movimento. Com isso, eles se aprofundaram na floresta que se tornava cada vez mais densa, as árvores se fechando ao redor deles. À medida que se aventuravam mais fundo nos territórios inexplorados, a vegetação alienígena tornava-se cada vez mais exótica, revelando um mundo que Matt raramente havia explorado. Feras imponentes se desdobravam acima deles,
suas frondes expansivas formando um dossel natural que proporcionava um escudo protetor contra a detecção aérea. Seu conhecimento sobre esta terra é realmente impressionante, Elisa comentou enquanto faziam uma pausa ao lado de um riacho suave para reabastecer seus recipientes de água. A maioria dos humanos com quem me deparei parece preferir seus habitats artificiais, mas para mim, sempre me senti mais em casa na natureza. Matt mergulhou os dedos na água, sentindo seu fluxo. Sabe, ele disse, mesmo quando estava na terra, passei mais tempo em florestas do que em cidades. Isso é bastante incomum para a sua espécie, não é? Talvez sim, mas os humanos são adaptáveis. Essa é a nossa maior força. Nossa capacidade de nos sentirmos em casa em qualquer ambiente, seja no deserto escaldante, na tundra gelada, nas profundezas do oceano ou até mesmo em uma estação orbital. Essa notável adaptabilidade é realmente admirável. O olhar de Elisa permaneceu sobre ele, cativada pela maneira como sua camisa se esticava sobre os ombros enquanto ele se inclinava sobre o riacho. Matt percebeu seu olhar e se virou para encontrá-la, observando-o atentamente. Por um breve momento, o silêncio os envolveu, denso com uma conexão não dita que transcendia a mera tensão de sua fuga. Devemos continuar nos movendo. Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz firme, mas impregnada de urgência. A voz dele saiu mais áspera do que ele pretendia. À medida que o dia avançava, a floresta se tornava cada vez mais desafiadora. Matt guiou Elisa pelo terreno difícil, sua mão frequentemente encontrando a dela enquanto eles escalavam troncos caídos e desciam cuidadosamente em costas íngremes. Cada toque durou um pouco mais do que precisava, e cada olhar parecia se estender pela eternidade. No final da tarde, eles haviam criado uma distância considerável entre si e a cabana. Os sons da perseguição haviam se afastado na distância, mas Matt permaneceu alerta, frequentemente olhando para trás para garantir que ainda estavam seguros. Há um lugar à frente onde podemos fazer uma pausa, ele disse, gesticulando em direção a uma formação rochosa que era apenas vagamente visível através das árvores. É um sistema de cavernas natural. Oferece bom abrigo e uma posição defensável. À medida que nos aproximávamos, notei que a entrada da caverna estava habilidosamente disfarçada atrás de um véu de cipós em cascata. O interior era fresco e surpreendentemente seco. Matt colocou sua mochila no chão e começou a reunir materiais para um pequeno fogo sem fumaça. Suas habilidades de sobrevivência são impressionantes, comentou Elisa, enquanto se juntava a ele para arranjar pedras em um círculo bem feito. No meu mundo, a sabedoria da sobrevivência tem sido transmitida de pai para filho desde o alvorecer dos tempos. Meu pai me ensinou, disse Matt, um sorriso iluminando inesperadamente seu rosto enquanto a memória o envolvia. Ele acreditava firmemente que cada pessoa deveria possuir as habilidades para sobreviver, armada apenas com sua inteligência e uma faca confiável. Um homem sábio. Elisa respondeu pensativamente. Meu povo acredita que a verdadeira compreensão só pode ser adquirida por meio da experiência direta com o mundo natural. Enquanto o pequeno fogo crepitava, projetando sombras brincalhonas nas paredes da caverna, eles desfrutavam de uma refeição modesta de rações de emergência, aprimorada pelas plantas comestíveis que Matt havia coletado ao longo de sua jornada. A conversa se desenrolou sem esforço entre eles, tecendo uma rica tapeçaria de tópicos que variavam desde as características únicas de seus ecossistemas planetários até as impressionantes semelhanças em suas tradições musicais. A conexão do seu povo com o ritmo ressoa profundamente com a nossa, comentou um, destacando o vínculo profundo que transcendia seus mundos. Elisa falou, suas mãos tecendo um padrão complexo que acompanhava as canções tradicionais. Apesar de nossas escalas apresentarem 13 tons em comparação aos seus 8, Matt não conseguia tirar os olhos das mãos dela enquanto dançavam à luz tremeluzente do fogo, cativado pela elegância de seus movimentos. Quando ela terminou de falar, ele sentiu uma irresistível vontade de estender a mão, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Nunca esperei encontrar alguém como você, ele murmurou suavemente, especialmente não aqui, no meu riacho. A luz do fogo dançava ao redor deles, lançando um brilho quente na pele azul de Elisa,
que brilhava como uma tela viva. Os intrincados padrões em seus braços pareciam pulsar suavemente, refletindo o ritmo acelerado de seu coração. Na minha cultura, há um ditado que diz que o universo conspira para unir aqueles que estão destinados a se encontrar. Você acredita nisso? Matt perguntou, seu polegar traçando suavemente pequenos círculos em sua palma. Eu nunca acreditei antes, ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Mas agora me pego me perguntando. O primeiro beijo deles foi uma dança hesitante, uma exploração suave de um território desconhecido. Os lábios dela eram mais macios do que ele jamais imaginara, ligeiramente mais frios do que os de um humano, carregando um delicado toque de mel silvestre. Quando se afastaram, Matt vislumbrou sua própria admiração refletida nos olhos violetas dela. Nunca me senti assim com ninguém. Ela começou. Ela terminou seu pensamento, sua mão traçando suavemente os contornos do rosto dele, como se estivesse tentando memorizá-lo através do toque. Do lado de fora, a floresta alienígena silenciou enquanto a noite envolvia o mundo ao redor deles. Os fungos bioluminescentes começaram a emitir seu brilho encantador à medida que a noite caía. Profundamente dentro da caverna, dois seres de mundos completamente diferentes se depararam com uma linguagem universal, uma de toque e desejo. Um no outro, eles descobriram uma conexão inesperada, um laço que transcendia as próprias fronteiras de espécies e espaço. Na suave luz do fogo que se apagava, eles se aprofundaram um no outro com uma curiosidade tensa e uma paixão crescente. As diferenças deles se transformaram em pontos intrigantes de fascinação, em vez de obstáculos. Pela primeira vez em 3 anos, Matt sentiu uma profunda sensação de vitalidade. O peso de seu passado foi momentaneamente aliviado pelo encanto de algo novo e inesperado. À medida que o suave brilho do amanhecer filtrava-se pela entrada da caverna, Matt despertou para um mundo transformado. Por um breve momento, ele permaneceu imóvel, saboreando a sensação incomum da cabeça de Elise repousando em seu peito, seus cabelos prateados caindo sobre sua pele como um líquido de luz da lua. A respiração dela era mais lenta do que a de um humano, cada exalação liberando uma fragrância delicada que lembrava o jasmim noturno. A noite passada foi nada menos que extraordinária. Os contrastes entre eles geraram momentos de descoberta constrangedora, que rapidamente evoluíram para uma deliciosa jornada de exploração. O riso de Elise, uma melodia encantadora que permanecia em sua mente, ecoou desde o momento em que ele beijou aquele ponto particularmente sensível atrás de sua orelha. Era despreocupado e fascinante. Você está pensando muito alto, ela murmurou contra sua pele, seus olhos violetas se abrindo para se fixar em seu olhar. Matt sorriu enquanto gentilmente afastava uma mecha de cabelo do rosto dela, levando um momento para apreciar a beleza à sua frente. O que você está pensando? Ela perguntou, apoiando-se em um cotovelo, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Algo assim, ele respondeu, seus dedos traçando os padrões intrincados em seu ombro. Ele se maravilhou com o jeito que pareciam pulsar em ritmo com seu batimento cardíaco. Uma dança hipnotizante de vida e conexão. Essas marcas são realmente lindas, disse Elise, com os olhos brilhando de alegria enquanto observava os dedos dele. Elas contam a história da nossa linhagem. Cada padrão intrincado representa uma conexão com nossos ancestrais, e à medida que envelhecemos, eles se tornam ainda mais complexos. Eles são como um livro de história vivo? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Sim, ele respondeu, mas eles têm um toque muito mais pessoal do que qualquer registro escrito. Enquanto falava, ela traçou suavemente uma pequena cicatriz em sua clavícula. Suas cicatrizes servem a um propósito semelhante, não servem? Ela refletiu. Cada uma conta uma história da sua vida. Matt estava prestes a responder quando uma luz azul deslumbrante de repente inundou a caverna, chamando a atenção de ambos. O brilho radiante emanava debaixo da camisa emprestada que Elise usava. Com um senso de urgência, ela cuidadosamente extraiu o pedaço do artefato embrulhado de seu bolso, sua voz mal acima de um sussurro enquanto revelava o fragmento. Enquanto ela cuidadosamente desembrulhava, o material iridescente começou a pulsar com uma intensidade hipnotizante. As marcas que lembravam aquelas na pele de Elise
mudaram e se rearranjaram bem diante de seus olhos. "Nunca fez isso antes", exclamou Matt, cativado pelo espetáculo que se desenrolava. O rosto de Elise era uma tela de admiração e concentração. Era como se o objeto diante de nós estivesse vivo, respondendo não apenas a ela, mas a nós dois. Seus dedos deslizavam graciosamente sobre sua superfície, traçando padrões intrincados que pareciam reagir a cada toque seu. A profunda conexão que compartilhávamos havia transformado sua assinatura energética, criando um vínculo palpável entre nós e a entidade misteriosa. A fusão de nossas forças vitais despertou um protocolo há muito adormecido. De repente, um fragmento ganhou vida, projetando um mapa tridimensional vívido no ar entre nós, uma representação topográfica do terreno que nos cercava. Um ponto vermelho pulsante indicava nossa localização atual, enquanto um brilho azul constante iluminava um ponto a várias milhas de distância, nos convidando a explorar mais. "Isso não são as ruínas", Matt comentou, com os olhos fixos na projeção. "Está localizado a cerca de 5 milhas a sudoeste de nós. Parece estar subterrâneo." A voz de Elise transbordava de empolgação enquanto ela respondia. "Então o artefato completo não está nas ruínas como eu pensei inicialmente." Essa revelação revelou sua verdadeira localização. Ela olhou para cima, para Matt, com os olhos cheios de espanto. As ruínas provavelmente serviram como nada mais do que um ponto de passagem ou um engodo inteligente, projetado para proteger o verdadeiro local. A testa de Matt se franziu enquanto ele processava as implicações. Isso o coloca diretamente abaixo do epicentro da atividade de Vaughn agora. Eles devem ter percebido isso também, mas não necessariamente. Elise ajustou habilidosamente a projeção, ampliando o marcador azul. Os Vaughn ainda estão focados nas ruínas. Eles ainda não descobriram esta localização. "Isso significa que temos uma chance", disse Matt, já alcançando sua mochila. "Mas precisamos voltar e nos aproximar da área de busca deles." Elise acenou com a cabeça pensativamente, cuidadosamente reembrulhando o fragmento. Enquanto o guardava, sua mão permaneceu por um momento no braço de Matt. Uma conexão silenciosa entre eles. "Foi a noite passada incomum para você? Estar com alguém que não é da sua própria espécie?" Matt gentilmente colocou sua mão sobre a dela. Era diferente, indiscutivelmente. No entanto, em todos os aspectos que realmente importam, parecia profundamente autêntico. A conexão, as emoções, era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Um sorriso radiante floresceu em seu rosto, sua pele azul se aprofundando em um rico azul celeste ao redor de suas bochechas. "Na minha cultura, a união física é mais do que apenas um ato. É uma troca profunda de energias, uma fusão harmoniosa de forças vitais. Essa conexão tem grande significado. É significativa para nós humanos também", disse Matt, puxando-a para mais perto. "Pelo menos é para mim." O beijo deles foi mais curto do que os que trocaram na noite anterior, mas estava impregnado de uma compreensão mais profunda. Quando finalmente se afastaram, a expressão de Elise havia mudado para uma de seriedade. "Há algo importante que você precisa entender", ela disse, com a voz firme, mas urgente. "A ativação do fragmento indica que o artefato completo possui um poder muito maior do que eu originalmente pensei. Nas mãos erradas, isso poderia desencadear consequências muito além de simplesmente oferecer cura genética para meu povo." "O que exatamente estamos discutindo aqui?" Matt indagou, sua mente tática já avaliando as potenciais consequências. "A semente da vida não apenas cura, ela tem o poder de reescrever completamente o código genético. Os Vaughn poderiam aproveitá-la para desenvolver armas biológicas. É possível que eles possam até impulsionar mudanças evolutivas nas populações-alvo." Matt soltou um assobio baixo, percebendo a gravidade da situação. Não é à toa que estavam investindo recursos para localizá-lo. Eles apressadamente arrumaram seus pertences, apagando meticulosamente todos os vestígios de sua presença na caverna. A floresta do lado de fora estava despertando com os sons vibrantes da manhã. Pássaros exóticos cantavam melodias intricadas, enquanto criaturas semelhantes a insetos zumbiam entre as flores fluorescentes que haviam florescido com o amanhecer.
Precisamos ser extremamente cautelosos, Matt aconselhou enquanto eles começavam sua jornada, seguindo um caminho sinuoso que os levaria em direção ao seu novo destino. A essa altura, os Vorn já terão ampliado seu padrão de busca. Meu povo tem um ditado, observou Elisa, mantendo o ritmo com ele sem esforço, apesar de suas botas grandes. O caçador que segue um único caminho nunca alcançará a presa que conhece muitos. Matt sorriu. Na Terra dizemos, pense fora da caixa. Não é tão poético, é? Ele riu, apreciando a simplicidade das expressões humanas. Ela respondeu com um tom brincalhão na voz, assim como sua abordagem em relação ao afeto físico. Enquanto ele a guiava por cima de um tronco caído, suas mãos permaneceram em sua cintura. Um toque que parecia ao mesmo tempo reconfortante e íntimo. Com um sorriso brincalhão, ela o assegurou. Em minha espécie, tendemos a nos envolver em elaborados rituais de corte que podem durar por ciclos. Sua eficiência foi realmente apreciada. Matt riu, o som assustando um bando de pequenas criaturas iridescentes de um arbusto próximo. Nunca tinha ouvido meu desempenho amoroso ser descrito como eficiente antes. Isso não é considerado um elogio entre os humanos? O rosto de Elisa era uma tela de confusão genuína. Vamos apenas dizer que isso não é exatamente o que um homem espera ouvir, disse Matt, um riso escapando de seus lábios. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Em resposta, a expressão de Elisa se transformou em uma de compreensão brincalhona, como se ela tivesse acabado de entender uma piada interna. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ah, entendi. Talvez eu devesse destacar sua notável resistência e sua perspectiva inventiva sobre a anatomia entre espécies, então. Com isso, Matt sentiu uma onda de calor subir às suas bochechas. Isso definitivamente funcionaria. A troca de brincadeiras entre eles fluía sem esforço enquanto navegavam pelo terreno cada vez mais desafiador à frente. Ao meio-dia, eles haviam atravessado uma crista que revelou um panorama distante das ruínas e da movimentação agitada dos Vorns que os envolvia. Pelo menos uma dúzia de skimmers pairava sobre a área, enquanto embarcações de transporte maiores estavam ancoradas em uma clareira que não existia durante o tempo em que Matt morava nas proximidades. Soldados armados, vestidos com armaduras elegantes, moviam-se com precisão, seus movimentos coreografados em um padrão organizado. A luz do sol refletia os distintivos visores vermelhos de seus capacetes, fazendo-os brilhar como joias flamejantes, formação padrão de busca. Matt observou passando seus binóculos para Elisa para uma visão mais próxima. Devo admitir, eles são bastante metódicos. O comandante estará a bordo da embarcação central, comentou Elisa, seus olhos examinando a cena atentamente. Provavelmente é o General Krell. Ele está em busca de artefatos há décadas. Você já cruzou caminhos com ele antes, não é? Renomado apenas por sua reputação, ele era infame por sua crueldade e eficiência. Ela devolveu os óculos a Matt com uma expressão séria. Devemos nos mover, ela insistiu. Os scanners deles têm um alcance limitado, mas não devemos tentar a sorte. Enquanto desciam o lado oposto da crista, Matt não pôde deixar de observar Elisa sob uma nova perspectiva. À medida que ela deslizava pela floresta, sua graça natural entrelaçada com a percepção aguçada de uma guerreira, ela acendeu algo dentro dele que transcendia a mera atração física. Em apenas 2 dias, ela havia revivido aspectos dele que ele acreditava estarem há muito enterrados e esquecidos. Seu senso de propósito, sua capacidade de forjar conexões e sua disposição para arriscar tudo por algo verdadeiramente significativo, essas qualidades o definiam. Enquanto avançavam em sua busca para descobrir a localização oculta do artefato, Matt teve uma profunda revelação. Pela primeira vez em 3 anos, ele não estava mais fugindo de seu passado. Em vez disso, ele estava correndo em direção a um futuro, um que, contra todas as probabilidades, poderia incluir a mulher de pele azul que havia surgido como uma visão de seu riacho apenas no dia anterior. À medida que Matt e Elisa se aproximavam das coordenadas marcadas pelo fragmento,
A floresta se tornava mais densa ao redor deles, envolvendo-os em seu abraço. Elevando-se acima, árvores colossais adornadas com casca espiralada criavam um dossel majestoso que filtrava a luz do sol da tarde em uma névoa esmeralda cintilante. Abaixo, o subbosque se transformou em um labirinto de fungos fosforescentes e plantas carnívoras que preguiçosamente atacavam qualquer inseto desavisado que se aventurasse muito perto. "Estamos chegando perto", Matt sussurrou, lançando um olhar para o mapa improvisado que havia esboçado a partir da projeção do fragmento. "Menos de 1 milha para ir." Elisa acenou com a cabeça, seus olhos violetas se movendo rapidamente, sempre vigilantes enquanto avançavam. O fragmento aninhado contra seu peito pulsava com um ritmo cada vez mais acelerado, seu brilho sipando através do tecido da camisa emprestada. "O artefato está reagindo à nossa proximidade", ela murmurou, colocando suavemente a mão sobre o fragmento oculto. Sua assinatura de energia estava prestes a se intensificar. De repente, as mãos de Matt se levantaram, silenciando-a. Seu corpo se tensionou, e ele inclinou a cabeça levemente, esforçando-se para ouvir. Anos de instintos de sobrevivência afloraram dentro dele, enquanto ele rapidamente puxava Elisa para trás do tronco maciço de uma árvore espiral. Nesse momento, o zumbido inconfundível de um Skimmer Vorn cortou os sons da floresta. "Patrulha", ele sussurrou suavemente contra seu ouvido, com o braço envolto protetivamente em sua cintura. O Skimmer pairava logo acima da copa das árvores, seus sensores escaneando diligentemente a área abaixo. Matt conseguia discernir as silhuetas de 3 soldados Vorn através da parte inferior transparente da aeronave, figuras altas e angulares coroadas com seus distintivos capacetes com crista. "Eles estão usando imagens térmicas", Elisa sussurrou urgentemente. "As árvores podem oferecer alguma cobertura, mas se eles forem minuciosos em sua busca..." A mente de Matt corria pelas possibilidades. Correr revelaria sua posição instantaneamente, enquanto ficar parado parecia uma aposta arriscada. Eles estavam desesperadamente precisando de uma distração. "O fragmento", ele disse de repente. "Você mencionou que ele responde a você. Há alguma maneira de você usá-lo?" Os olhos de Elisa se arregalaram com a realização. Com mãos cuidadosas, ela recuperou a peça do artefato, seu brilho azul agora irradiando o suficiente para iluminar o esconderijo onde estavam. Com os olhos fechados, ela segurou o fragmento com ambas as mãos e começou a sussurrar suavemente em sua língua nativa. As sílabas melódicas fluíam de seus lábios, entrelaçando-se com a luz pulsante que a cercava. Enquanto ela falava, o brilho do fragmento intensificou-se, culminando em um feixe brilhante que disparou para cima, atravessando o dossel a cerca de 50 jardas de sua estreita posição de observação. O impacto foi instantâneo. O Skimmer desviou abruptamente em direção ao sinal falso, seus motores rugindo ao ganhar vida enquanto acelerava. Agora era o momento deles. Matt agarrou a mão de Elisa e juntos correram na direção oposta, aproveitando a oportunidade para criar distância entre eles e a patrulha que se aproximava. Eles correram até que seus pulmões parecessem estar em chamas, finalmente desabando atrás de uma árvore caída coberta de musgo brilhante. Matt espiou cautelosamente por cima de seu abrigo improvisado, mantendo um olho em qualquer sinal de perseguição, enquanto Elisa se concentrava em acalmar a energia inquieta do fragmento. "Isso foi um pensamento rápido", ele elogiou, virando-se para ela com admiração nos olhos. "Apenas um velho truque", ela respondeu, seu peito subindo e descendo com o esforço. "O fragmento reage a estados emocionais. O medo, em particular, dá origem à projeção." "Lembre-me de ter mais medo", brincou Matt, provocando um leve sorriso em Elisa. No entanto, seu breve momento de alívio foi rapidamente destruído. Um som crepitante à sua direita serviu como seu único aviso antes que uma súbita explosão de energia queimasse o tronco a poucos centímetros da cabeça de Matt. "Contato", uma voz áspera gritou. 2 alvos avistados no setor 7. Os instintos de Matt entraram em ação. Ele rapidamente sacou sua pistola de pulso e disparou em um movimento fluido.
Seu tiro atingiu o soldado Vorn no ombro, fazendo-o cambalear para trás, em direção à vegetação. Corra! Matt gritou para Elisa, desencadeando uma barragem de fogo de cobertura enquanto mais 2 Vorns surgiam das sombras da floresta. Eles correram mais fundo na mata, com explosões de energia passando por eles e incendiando a vegetação ao redor em explosões flamejantes. O treinamento de combate de Matt entrou em ação. Ele se moveu em zigue-zague pela vegetação, deslocando-se de forma imprevisível para se tornar um alvo desafiador, enquanto habilidosamente atraía o Vorn para longe da posição de Elisa. Uma árvore caída ofereceu um breve momento de abrigo. Matt rapidamente se escondeu atrás dele, olhando para a carga de sua arma. Apenas 3 tiros restantes. Não era quase o suficiente. De repente, uma sombra se projetou sobre ele. Ele olhou para cima e encontrou um soldado Vorn parado ameaçadoramente acima. Com uma arma apontada diretamente para seu peito, Matt entrou em ação. Ele deu um poderoso chute para cima, fazendo o alienígena cair, enquanto suas pernas eram derrubadas. Em um movimento ágil, ele rolou sobre o soldado atordoado. Eles lutaram brevemente, presos em um intenso embate, até que Matt desferiu um soco decisivo na garganta do Vorn, destruindo seu aparelho respiratório e deixando-o ofegante. Pegando a arma do soldado caído, Matt correu em direção ao último lugar onde havia visto Elisa. A floresta ao seu redor havia caído em um silêncio inquietante. Não havia explosões de energia, nem sons de perseguição. O medo apertou seu coração enquanto ele sentia seu peito pulsar ferozmente contra as costelas. Elisa. Ele chamou suavemente, seus olhos vasculhando a vegetação rasteira. De repente, um flash de azul chamou sua atenção. Era a mão dela, acenando de trás de um aglomerado de fungos bioluminescentes. Uma onda de alívio o envolveu enquanto ele se esgueirava para o esconderijo ao lado dela. "Você está machucada?" ele perguntou, seus olhos a examinando em busca de qualquer sinal de ferimento. "Estou ilesa." Ela o tranquilizou, com um toque de orgulho na voz. "Mas consegui capturar isso." Com isso, ela ergueu um dispositivo de comunicação Vorn, sua superfície brilhando com uma intrincada escrita alienígena. "Foi sobre o soldado que você desativou," ela explicou, com a voz firme. "Eu pensei que poderia render algumas informações úteis." Matt não pôde deixar de sorrir, impressionado com a astúcia dela. "Você consegue ler?" ele perguntou, a curiosidade despertada. Elisa acenou com a cabeça, seus dedos dançando graciosamente sobre a superfície do dispositivo, pronta para desvendar seus segredos. O script básico Vorn tem uma semelhança impressionante com o antigo Larian. Ambos envolvem a orquestração de padrões de busca, mas à medida que ela falava, sua voz começou a desaparecer e sua expressão se tornou mais resoluta. "O que é isso?" Matt perguntou, percebendo a mudança em seu comportamento. Eles falaram sobre uma fonte e um informante. Seus olhos violetas se fixaram nos dele, cheios de preocupação. "Alguém chamado Talon," ela disse. "Ele é um dos meus. Matt, um membro sênior da minha ordem." Matt estudou a expressão dela atentamente, pesando suas palavras. Poderia ser uma coincidência? Ele refletiu. Talvez haja outro Talon por aí. "Não," ela respondeu, balançando a cabeça, seu cabelo prateado balançando suavemente com o movimento. A mensagem deixa claro o envolvimento da Larian Asset Talon e o pagamento pela estabilização genética. Ele nos traiu toda a nossa espécie, por seu próprio ganho egoísta. A dor em sua voz era inconfundível. Matt gentilmente colocou a mão sobre a dela, oferecendo um gesto silencioso de apoio. "Há mais," ela continuou, sua voz se estabilizando. "Eles localizaram a posição dos artefatos a meio quilômetro daqui. O tempo é essencial." Matt examinou de perto a arma Vorn capturada. "Precisamos nos mover agora," ele insistiu. "A patrulha já deve ter chamado reforços." Justo quando estavam prestes a continuar sua jornada, Elisa inesperadamente colocou a mão no peito de Matt, parando-o em seu caminho. Os olhos dela percorreram o rosto dele com um fervor que o deixou momentaneamente sem fôlego. "Se formos capturados," ela disse suavemente, "os Vorn não nos mostrarão misericórdia. O que compartilhamos na noite passada. Quero que você entenda que não foi apenas conforto físico em uma situação perigosa.
Matt gentilmente colocou sua mão sobre a dela, sentindo o ritmo do coração dela pulsar através de sua palma. Eu sei, ele disse suavemente. É o mesmo para mim. Na luz filtrada da floresta alienígena, cercados por perigos invisíveis, eles compartilharam um momento fugaz de profundo entendimento. Matt a puxou para perto, seus corpos quase se fundindo de uma maneira que parecia mais profunda do que a conexão física que haviam compartilhado na noite anterior. Vamos encontrar esse artefato, ele prometeu, sua voz firme e reconfortante. Vamos salvar seu povo. Ele deixou a frase no ar, o futuro muito incerto para ser definido. Um sorriso brotou nos lábios de Elisa, enquanto ela abraçava o peso dessas duas palavras simples, que continham possibilidades infinitas. Com uma determinação renovada, eles avançaram em direção às coordenadas, agora equipados com armas Vor, e a compreensão de que sua batalha não era apenas contra um inimigo externo, mas também contra a ameaça de traição que pairava dentro das próprias fileiras de Elisa. O fragmento pulsava contra o peito de Elisa, seu calor intensificando-se à medida que se aproximavam de seu destino, e das respostas que Matt vinha buscando nos últimos 3 longos anos. As coordenadas os guiavam até uma clareira escondida, onde um lago perfeitamente circular refletia o céu alienígena acima. Em nítido contraste com o riacho animado onde haviam se cruzado pela primeira vez, esta água jazia estranhamente calma, sua superfície assemelhando-se a vidro polido. Nas bordas, lírios d'água bioluminescentes flutuavam graciosamente, seu brilho suave tornando-se mais vibrante à medida que a escuridão da noite começava a envolver os arredores. É isso, Elisa sussurrou, seus dedos segurando o fragmento que pulsava em harmonia com os lírios ao seu redor. A entrada deve estar debaixo da água. O olhar de Matt estava fixo no lago, um frio subindo pela sua espinha. Eu já estive aqui antes, ele disse lentamente, enquanto memórias começavam a surgir como bolhas das profundezas abaixo. Elisa se virou para ele, seus olhos violetas arregalados de surpresa. Durante a expedição, Matt se aproximou da beira da água, ajoelhando-se para tocar a superfície. À medida que seus dedos faziam contato, ondas se espalhavam para fora em círculos concêntricos perfeitos, criando um padrão hipnotizante na água. No último dia de nossa expedição, estávamos ocupados mapeando a área ao redor das ruínas, quando nossos sensores detectaram algumas leituras de energia incomuns. Intrigado, decidi seguir os sinais enquanto os outros permaneciam focados em catalogar o local principal. À medida que me aventurava mais fundo, as memórias começaram a surgir com uma clareza surpreendente. A emoção da descoberta pulsava em mim enquanto me preparava para mergulhar mais fundo nas ruínas. Justo quando eu estava prestes a mergulhar, Nexor, nosso líder de equipe, me chamou, insistindo para que eu voltasse. Ele afirmou que era muito perigoso explorar sozinho, e eu sabia que ele estava certo. A mandíbula de Matt se contraiu fortemente enquanto ele relembrava os eventos. Apenas 2 horas depois, a câmara havia desabado, levando a vida de todos dentro. Elisa gentilmente colocou a mão em seu ombro e sussurrou. Exceto você. Ele respirou fundo, sua voz tremendo enquanto continuava. Eu estava do lado de fora, garantindo o equipamento. Eu ouvi a explosão e corri de volta. Eu me senti completamente impotente. Não foi um acidente, murmurou Elisa, sua voz mal acima de um sussurro. A verdade começou a se desenrolar diante de mim. Nexor era primo de Talon. Eles devem ter estado em conluio o tempo todo. À medida que as peças se encaixavam, uma onda de náusea me dominou. Eles haviam sacrificado a equipe para manter este lugar escondido. Matt percebeu, a horripilante revelação se instalando pesadamente em seu estômago. Eles precisavam garantir que ninguém mais o descobrisse. E para silenciar quaisquer testemunhas potenciais, Elisa acrescentou: embora nunca tivessem antecipado que você sobreviveria. Matt se levantou, alimentado por uma mistura de raiva e determinação, finalmente se livrando da culpa que o havia sobrecarregado nos últimos 3 anos. Eu consegui passar por isso, e agora é hora de completar o que minha equipe começou. Eles se moveram rapidamente,
guardando seu equipamento em bolsas à prova d'água. Matt deu uma última olhada na arma Vorn capturada antes de jogá-la sobre o ombro, pronto para o que estava por vir. "O fragmento nos guiará", explicou Elisa, segurando-o contra o peito com um pedaço de tecido. "Sua assinatura de energia se tornará mais forte à medida que nos aproximarmos do artefato completo." Matt acenou com a cabeça em compreensão, mas então hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. "Antes de prosseguirmos, há algo importante que preciso compartilhar." Ele gentilmente segurou as mãos dela nas suas, seu calor um contraste marcante com o ar fresco da noite. "Não importa o que aconteça lá embaixo, conhecê-la foi uma jornada que valeu a pena. Você restaurou algo em mim que eu acreditava estar perdido para sempre." A pele azul de Elisa se aprofundou em tonalidade enquanto ela se aproximava, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. "Entre o meu povo, existe a crença de que as almas podem se reconhecer umas às outras através das vidas e até mesmo entre diferentes espécies. Talvez essa seja a razão por trás de tudo. Desde o primeiro momento em que te avistei perto do riacho, senti como se tivesse descoberto algo pelo qual ansiava, mesmo que não tivesse percebido isso até então. Nosso beijo foi ao mesmo tempo terno e urgente, uma bela mistura de promessa e oração, entrelaçadas em um único momento inesquecível. Ao se separarem, Matt encostou sua testa na dela, inalando seu perfume cativante. "Pronto?" ele perguntou. "Com você sempre", ela respondeu. Juntos, mergulharam na água tranquila, que os envolveu como um prateado líquido cintilante. O lago revelou uma profundidade surpreendente, mergulhando para baixo em uma forma cilíndrica perfeita. Organismos bioluminescentes adornavam as paredes, emitindo um brilho suave que guiava seu caminho. À medida que desciam, os fragmentos cintilantes se tornavam mais brilhantes, iluminando sua jornada através do encantador reino subaquático. À medida que Matt nadava mais fundo, ele sentiu uma pressão incomum em seus ouvidos, não vinda das profundezas da água, mas de algo completamente diferente. Era como um campo de energia, sondando e escaneando-o enquanto ele descia. Assim que a queima em seus pulmões atingiu um ponto crítico, o estreito poço vertical de repente se abriu em um amplo túnel horizontal. Eles emergiram na superfície em um bolso de ar, ofegantes por ar. "Estamos dentro da instalação", a Lisa sussurrou, sua voz reverberando suavemente no espaço confinado. Diante deles se estendia um túnel que era inconfundivelmente feito pelo homem. Suas paredes lisas estavam gravadas com os mesmos símbolos encontrados no fragmento e na pele de Alisa. Os padrões brilhavam suavemente, reagindo à presença deles. "O roteiro está mudando", Alisa observou, enquanto se erguiam em uma estreita saliência, afastando-se da água. "Está se adaptando a nós." Matt olhou maravilhado enquanto os caracteres alienígenas se transformavam e se rearranjavam diante de seus olhos. "O que diz?" Alisa perguntou, seus dedos deslizando sobre os símbolos brilhantes. "Bem-vindos, buscadores. A semente da vida aguarda aqueles dignos de seu poder." Com suas palavras ecoando no ar, eles se aventuraram mais fundo no túnel, que lentamente se expandiu em um corredor espaçoso. As paredes vibravam com uma energia latente, despertando para a vida após milênios de quietude. Matt sentiu uma sensação inquietante, como se a instalação estivesse intensamente ciente de sua presença, escrutinando cada um de seus movimentos. Este lugar, criado pelos antigos, servia tanto como um cofre quanto como um campo de testes, guardando segredos há muito esquecidos. Alisa percebeu seu desconforto e começou a explicar. "Ele julga todos que entram avaliando sua dignidade." A testa de Matt se franziu enquanto ele perguntava. "E o que acontece se formos considerados insuficientes?" A expressão de Alisa se tornou sombria. "A história adverte sobre defesas que podem desfazer uma pessoa em nível molecular." Com um comportamento alegre, Matt murmurou para si mesmo enquanto apertava seu punho em torno da arma Vorn. Diante dele se erguia uma enorme porta circular, sua superfície adornada com anéis concêntricos de uma escrita intrincada que girava lentamente, reminiscentes de uma combinação de fechadura em busca do alinhamento perfeito. "É isso, Alisa. Respire."
O fragmento agora irradiava uma brilhante luz que iluminava toda a câmara, seu santuário interior. À medida que ela se aproximava da porta, o fragmento pulsou uma vez, depois duas, antes de liberar um feixe de luz que disparou diretamente para o centro da porta. Os anéis começaram a girar a uma velocidade crescente, seus símbolos se fundindo em faixas vibrantes de luz. Um profundo estrondo reverberou pela instalação, fazendo com que Matt se apoiasse na parede. Isso é normal? Assim que Alyssa abriu a boca para responder, uma voz surgiu atrás deles, suave, culta e indiscutivelmente arrogante. Quero expressar minha gratidão por desvendar o enigma da entrada. Estivemos lutando com isso por dias. Quando se viraram para encarar a entrada do corredor, avistaram Tyle parado ali, flanqueado por 2 imponentes soldados Vorn. O Lyrian era muito mais alto que Alyssa, aumentando a tensão do momento. Sua pele azul era de um tom mais profundo, adornada com padrões intrincados que contavam uma história própria. Cabelos prateados, intricadamente trançados, caíam em cascata, uma clara indicação de seu status elevado. Taiwan, Alyssa sussurrou, seu corpo tensionando em resposta. Minha querida Alyssa, ele respondeu, fingindo calor. Você está sempre tão cheia de recursos. E você trouxe um animal de estimação humano. Que encantador, Matt comentou, levantando a arma Vorn com um toque de ameaça. No entanto, Taled simplesmente sorriu em resposta. Eu não faria isso se fosse você, ele avisou. Meus amigos tendem a ser bastante disparadores, e precisamos que Alyssa esteja viva. Quanto a você, ele acrescentou com um elegante encolher de ombros. Bem, essa é outra história. Uma testemunha humana já é uma a mais, Matt rosnou, a fúria percorrendo suas veias. Você assassinou minha equipe. Talon respondeu friamente, desprovido de qualquer remorso. Foi uma necessidade lamentável, assim como sua morte será. Mas primeiro, ele gesticulou em direção à porta que continuava a girar. Temos um destino a cumprir. Em um instante, a porta cessou sua rotação e começou a deslizar para abrir, revelando uma câmara banhada em uma luz azul brilhante. No seu centro flutuava uma versão completa do fragmento, a semente da vida em sua totalidade, pulsando com um poder tão intenso que fazia o próprio ar ao nosso redor vibrar. Finalmente, Talon exalou, seus olhos brilhando com o brilho do artefato, o incrível poder de remodelar a própria vida. Matt lançou um olhar para Alyssa, e naquele momento fugaz, um entendimento silencioso passou entre eles. Ele percebeu o que tinham que fazer, e sabia que enfrentariam isso juntos, não importando o custo. Quando a porta terminou sua sequência de abertura, a voz da instalação ressoou mais uma vez, desta vez em uma linguagem que todos podiam compreender. Verificação final necessária. Aproximem-se, buscadores, e sejam julgados. Um silêncio envolveu a câmara enquanto a semente da vida pulsava com uma energia antiga e poderosa. Seu brilho azul-branco iluminava as paredes esculpidas, projetando longas sombras que dançavam na luz tênue. Talon avançou, seu rosto uma máscara de avareza reverente. Finalmente ele respirou, o poder de salvar nossa espécie e de salvar a mim mesmo está ao nosso alcance. Isso não se trata apenas de salvar nosso povo, Alyssa respondeu, sua voz inabalável mesmo diante do perigo. Você os traiu para os Vorn em busca do seu próprio tratamento genético. A expressão de Talon se tornou fria. Foi um sacrifício necessário. Os muitos pelos poucos que realmente merecem sobreviver. Essa não é uma decisão que você pode tomar, declarou Matt, posicionando-se de forma protetora ao lado de Alyssa. Nesse momento, as sementes da vida começaram a brilhar mais intensamente, como se estivessem reagindo à tensão na conversa deles. De repente, um brilhante feixe de luz irrompeu do artefato, varrendo a câmara e iluminando cada pessoa dentro dela. Quando a luz radiante alcançou Matt, ela parou, envolvendo-o em uma deslumbrante energia azul. O que está acontecendo? Um dos soldados Vorn sibilou, sua mão se apertando em torno de sua arma em um surto de tensão nervosa. A voz da instalação ecoou pela câmara, seu tom inabalável. Guardião identificado. Estrutura genética humana ótima para a custódia da semente da vida.
Talon não conseguiu conter sua frustração. Impossível. Ele rosnou. Um humano não pode. Mas a voz continuou, inabalável diante de seu desabafo. Análise da diversidade genética concluída. O quociente de adaptabilidade humana superou o limite. A avaliação da integridade moral é positiva. Status de guardião confirmado. À medida que o feixe que ligava Matt à semente da vida se expandia, ele o envolveu completamente. Ele ofegou enquanto uma torrente de conhecimento inundava sua consciência. Visões de civilizações antigas dançavam na mente de Matt. Cada imagem um testemunho da criação de um artefato notável. Este objeto tinha um propósito muito além da mera cura. Foi projetado para direcionar o próprio curso da evolução. Matt, a Lisa chamou, sua voz rompendo seu devaneio enquanto ela se estendia em sua direção. No momento em que os dedos dela tocaram o braço dele, um campo de energia floresceu ao redor deles, envolvendo-a em seu abraço vibrante. As mentes deles se entrelaçaram através do extraordinário poder do artefato, pensamentos e emoções fluindo entre eles com uma clareza impressionante. Naquele instante, Matt compreendeu a totalidade de sua conexão. A semente da vida havia antecipado essa união desde o início. A notável adaptabilidade e resiliência da humanidade entrelaçavam-se com a antiga sabedoria e a genética intricada dos Lyrianos. Nesse momento, Talon avançou, seu rosto contorcido em uma fúria feroz. "Pertence a mim, a nós", ele gritou, enquanto estendia a mão para a semente da vida, rompendo a conexão de energia em um único movimento decisivo. O artefato se iluminou em uma exibição defensiva, liberando uma onda de energia que fez todos recuarem. Matt podia sentir o poder que momentaneamente havia surgido dentro dele se dissipar, deixando apenas fragmentos de percepção. No entanto, mesmo aqueles fragmentos eram suficientes. "Os soldados Vorn!" Ele gritou para Lisa enquanto Talon lutava para se levantar. "Não podemos deixá-los relatar de volta." A Lisa segurou o fragmento pressionado contra o peito, entendendo instantaneamente a urgência da situação. Em resposta ao seu chamado, o fragmento liberou um flash ofuscante de luz, desorientando momentaneamente os soldados Vorn. Matt aproveitou a oportunidade, lançando-se contra um soldado com determinação, enquanto a Lisa neutralizava rapidamente o outro. Com um golpe preciso em um ponto vulnerável da armadura do soldado, ela utilizou o conhecimento que havia adquirido durante sua breve conexão com a semente da vida. Talon se levantou instantaneamente, revelando uma arma oculta com um movimento ágil. "Você realmente acredita que seus reflexos humanos primitivos podem acompanhar os meus?" Ele provocou, puxando o gatilho e mirando em Matt. Mas Matt, impulsionado pela energia remanescente da semente da vida, desviou do tiro com uma agilidade surpreendente, surpreendendo até a si mesmo com sua nova velocidade. Ele sentiu uma onda emocionante de força e velocidade, seus sentidos aguçados a um nível extraordinário. Naquele momento, Matt avançou, fechando a distância entre eles em um instante. "Estou contando com isso", declarou. Seu punho atingiu a mandíbula de Talon com um impacto poderoso, fazendo o traidor Lyrian cambalear para trás. Talon se recuperou rapidamente, sua fisiologia aprimorada em plena exibição enquanto lançava um contra-ataque em velocidade humana. Os dois se engajaram em uma dança letal de golpes, cada um igualmente pareado, apesar de suas espécies diferentes. Enquanto isso, a Lisa havia chegado à semente da vida. Suas mãos pairavam logo acima da superfície, quase tocando enquanto ela se conectava mentalmente com ela. O artefato respondeu, seu brilho pulsando em sincronia com seu batimento cardíaco. "Matt", ela chamou, "eu preciso de você." Com um poderoso chute, ela se desvinculou de Talon, fazendo o traidor colidir contra a parede. Em um instante, Matt correu para o seu lado. Sem hesitar, ele posicionou suas mãos ao lado das dela, pairando acima da semente da vida. A conexão ressurgiu, mais poderosa do que nunca. Desta vez, eles estavam prontos para o torrente de informações, abraçando-a em vez de afastá-la. Na consciência compartilhada, uma compreensão profunda surgiu sobre o que precisava ser feito. A Lisa se inclinou, seus olhos violetas se fixando nos dele enquanto ela sussurrava suavemente.
Em perfeita harmonia, eles abaixaram as mãos, seus dedos tocando gentilmente a superfície da semente da vida. Uma onda de energia irrompeu do artefato, envolvendo-os em um casulo radiante que se espiralava para fora. À medida que sua pele entrava em contato, padrões intrincados começaram a surgir. Um script antigo que uma vez adornou as paredes agora se gravava na carne de Matt, espelhando os desenhos que sempre embelezaram a pele de Alyssa. Talon soltou um grito furioso enquanto avançava em direção a eles, arma erguida. Mas, assim que ele se lançou para frente, o campo de energia que envolvia Matt e Alyssa pulsou com um brilho vibrante, congelando Talon em seu lugar. Sua figura foi momentaneamente contornada por uma luz azul brilhante. "Você traiu seu povo", Alyssa declarou, sua voz firme em meio ao caos. Sua voz, impregnada com o poder da semente da vida, ecoou com uma intensidade profunda. "Nesse momento você traiu a confiança dos antigos. A decisão agora está em suas mãos." E a voz da instalação serve como um lembrete do seu papel como guardiões legítimos. Matt e Alyssa trocaram um olhar significativo, seus olhos refletindo o peso do momento. Seus pensamentos fluíam sem esforço entre eles, entrelaçados por seu novo vínculo. Sem pronunciar uma única palavra, chegaram a uma decisão compartilhada. "Não a morte", declarou Matt firmemente, "mas justiça." Enquanto ele falava, o campo de energia que envolvia Talon começou a se contrair, penetrando sua pele. Ele caiu de joelhos, sem fôlego, enquanto os padrões intrincados em seu corpo começavam a se dissolver. "Suas modificações genéticas estão sendo revertidas", disse Alyssa com a voz firme e composta. "Você agora viverá como nosso povo deveria viver, enfrentando a mesma degradação genética da qual você uma vez tentou escapar. Seu destino estará entrelaçado com aqueles que você traiu." "Não", Talon sussurrou, seu olhar fixo em sua pele que estava desvanecendo, uma expressão de horror gravada em seu rosto. "Você não pode fazer isso." "Oh, mas nós podemos", respondeu Matt, com uma determinação firme na voz. "E já fizemos." Com Talon incapacitado e os soldados do Vorn caídos inconscientes ao seu redor, Matt e Alyssa redirecionaram seu foco de volta para a semente da vida, sua missão longe de estar concluída. Através de seu vínculo, eles canalizaram seu poder para fora, liberando um pulso que incapacitou as naves dos Vorn na superfície e apagou todas as pistas sobre a localização da instalação de seus bancos de dados. À medida que a energia fluía através deles, Matt sentiu uma profunda transformação ocorrendo dentro de si, alterando-o em seu nível celular mais básico. Os padrões que surgiam em sua pele não eram apenas para exibição. Eles tinham um propósito. Eles transformavam sua estrutura genética, harmonizando-a com a de Alyssa, forjando uma conexão entre suas espécies que nunca havia sido vista antes. À medida que o processo chegava ao fim, a câmara se transformou em um brilho suave. Matt olhou para seus braços, agora adornados com padrões radiantes que lembravam os de Alyssa, mas que eram distintamente seus. Uma onda de transformação o envolveu. Ele se sentia diferente, mais forte, mais sintonizado. Seus sentidos se aguçaram, despertando para energias que ele nunca havia notado antes. "O que aconteceu conosco?" ele perguntou, embora no fundo já sentisse que sabia a resposta. Alyssa sorriu suavemente, entrelaçando seus dedos com os dele. À medida que suas peles se encontraram, seus padrões únicos se alinharam perfeitamente, formando novos símbolos entrelaçados que falavam de sua conexão. "Estamos conectados", ela disse, sua voz transbordando de admiração. "A semente da vida alterou partes do nosso código genético, forjando um laço entre nós que vai além da mera presença física. É uma honra que eu nunca imaginei que pudesse existir." "Então, agora sou parte Larian", disse Matt, flexionando os dedos enquanto se acostumava com as novas sensações que percorriam seu corpo. "E sou parte humana", ela respondeu, com uma faísca de empolgação na voz. "Sou a primeira verdadeira ponte entre nossas espécies. Juntos, podemos aproveitar a semente da vida como deveria ser usada, para curar meu povo e forjar uma nova aliança entre humanos e larianos." Matt cuidadosamente reuniu suas roupas, cativado por como se complementavam perfeitamente,
agora harmonizando-se tanto em corpo quanto em espírito. Através de sua profunda conexão, ele percebeu sua alegria, seu alívio e o amor que ela sentia por ele, sentimentos que haviam florescido desde seu primeiro encontro no riacho até este profundo momento de transformação. E quanto aos Warner? Ele perguntou, lançando um olhar para os soldados inconscientes. Eles serão enviados de volta para sua nave sem memória deste lugar. A Lisa respondeu. A instalação se certificarão de que eles deixem esta lua e relatem seu fracasso aos seus superiores. E com o rabo entre as pernas, ele enfrentará a justiça entre nosso povo. Ela respondeu. Sua punição é viver com a própria condição da qual tentou escapar. Mas agora ele carrega o conhecimento de que outros serão curados. Enquanto se preparavam para partir, a semente de vida adormecida, cuidadosamente contida dentro de um campo protetor, Matt parou por um momento para olhar para a câmara que havia transformado tudo. Sabe, ele disse com um sorriso, quando fui buscar água naquele riacho há 3 dias, nunca imaginei que me encontraria conectado a uma beleza alienígena de pele azul que transformaria completamente a minha vida. A Lisa riu, sua voz ressoando como música na antiga câmara. Eu nunca teria imaginado que encontrar um humano masculino me observando enquanto eu me banhava acabaria levando à salvação da minha espécie. Humanidade, certo? Matt sorriu, puxando-a para perto para um beijo que enviou ondas de prazer compartilhado percorrendo seu vínculo. Os últimos meses tinham sido nada menos que impressionantes. Agora, 3 meses depois, Matt se via de pé na varanda de sua nova casa em Líria, observando as luas gêmeas enquanto elas subiam graciosamente no horizonte. À medida que o crepúsculo o envolvia, os padrões em sua pele começaram a brilhar suavemente, uma resposta gentil à aproximação de Alisa, mesmo antes de ele reconhecer conscientemente sua presença. Os tratamentos iniciais foram administrados com sucesso. Ela anunciou sua chegada na grade, juntando-se a ele no momento. O conselho relatou um sucesso completo. A degradação genética está revertendo em todos os sujeitos de teste. Matt envolveu os braços ao redor dela, sentindo sua alegria ressoar através de seu vínculo. Seu povo vai sobreviver, ela disse suavemente. Nosso povo, ela corrigiu, apoiando a cabeça contra o peito dele. O conselho reconheceu oficialmente você como um cidadão de Líria, o primeiro humano a receber essa honra. Matt acenou com a cabeça, acrescentando, e a Terra aprovou o Tratado de Aliança. O programa de intercâmbio cultural está programado para começar no próximo mês. A Lisa olhou para ele, um sorriso iluminando seus lábios. Seus olhos violetas brilhavam à luz da lua. Tudo isso porque você aconteceu de me pegar tomando banho naquele riacho. Ela provocou. Matt sorriu, inclinando-se mais perto até que seus lábios roçassem nos dela. Esse foi o melhor balde de água que eu nunca coletei. Ele respondeu suavemente. Enquanto compartilhavam um beijo sob as cintilantes estrelas alienígenas, seus padrões únicos se iluminavam em perfeita harmonia, um vívido testemunho da ponte que haviam construído entre seus mundos. O que havia começado como um encontro fortuito à beira de um riacho floresceu em uma conexão profunda que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O amor deles transcendeu as fronteiras das espécies, criando um laço que não apenas os uniu, mas também salvou uma civilização em um futuro repleto de possibilidades tão ilimitadas quanto as estrelas acima.